E nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre alguns recursos espirituais indispensáveis. Você precisa desses recursos para hoje, no meio dessa situação toda que a gente está vivendo. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, bem no início dessa crise, eu achei muito estranho um fato que ocorreu lá. A primeira coisa a desaparecer nos Estados Unidos, nos mercados, nas farmácias, foi papel higiênico. E eu ficava pensando aqui na minha mente, né? Por que papel higiênico desaparece numa crise respiratória, numa doença respiratória? Bom, e para piorar essa situação, a gente ouvia algumas notícias assim um tanto quanto bizarras, né? Por exemplo, duas senhoras que saíram no tapa para disputar o último bloco lá, o último pacote de papel higiênico dentro do mercado, gente. Que é isso? Mais bizarro do que isso foi um casal nos Estados Unidos que encomendou pela Amazon.com uma carreta de papel higiênico. Você pode imaginar uma carreta de papel higiênico sendo descarregada na casa dele, nem sei onde ele pôs tanto papel higiênico. E aí logo vem, né, nesses programas de televisão, os matemáticos de plantão fazendo cálculos de quanto tempo um casal gastaria para consumir todo o papel higiênico que foi comprado. E eles calcularam no mínimo 12 anos para poder consumir o papel higiênico. Olha, gente, que coisa tremenda. Eu achei tão estranho isso, porque esse assunto do papel higiênico lá virou uma coisa, né, uma neura. E aí um psicólogo escreveu um trabalho científico para tentar explicar por que o papel higiênico sumiu das prateleiras. E ele então disse que no mundo ocidental o sentimento é que o papel higiênico é um gênero de primeira necessidade tanto quanto a comida. Eu achei tão estranho tudo isso, né? Porque no mundo ocidental, em lugares do mundo, não se usa papel higiênico, né? Usam-se outras formas. Bom, deixa para lá isso, né? Que é outro assunto. Por isso hoje eu queria falar sobre alguns recursos que de fato são indispensáveis. Se você não tiver esses recursos para a sua vida espiritual, nestes tempos de crise, de medo e incerteza, realmente você vai sofrer. Por isso Jesus colocou alguns recursos tremendos à nossa disposição. E nessa manhã eu queria falar sobre o primeiro desses recursos. O primeiro desses recursos se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O primeiro recurso que Jesus coloca à nossa disposição é a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando duas armas tremendamente poderosas. A primeira delas é sabedoria. Sabedoria na Bíblia é a arte de viver, é a capacidade de gerir a vida, é a capacidade de desenvolver a vida para ser feliz. E essa sabedoria envolve várias áreas diferentes da nossa vida. Ela envolve, por exemplo, os nossos relacionamentos. Olha, nesse tempo de isolamento social, de confinamento, como nós precisamos de sabedoria. Por quê? Porque todas as fraquezas relacionais de uma família vão se manifestar. Porque o tempo, eu vou para trabalho, volto, não sei o quê, a gente coloca em stand-by, debaixo da prateleira, debaixo do tapete, uma série de coisas. Mas no convívio diário, intenso, né, de isolamento, essas fraquezas eclodem. E então a gente precisa de sabedoria para lidar com as nossas próprias fraquezas. Mas eu preciso de sabedoria para lidar com finanças. Olha, a gente está vivendo um tempo que está todo mundo perguntando o que é que eu vou fazer, como é que vai ser,
não é? Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou ter emprego? Quem é um profissional liberal vai dizer, será que eu vou receber? Quem é um empresário diz, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou receber? Como é que vai ser? Não é? Quem tem um pouco pergunta como fazer render o pouco que tem. E quem não tem diz, Senhor, o que eu vou fazer agora? Estou perdido. Como eu vou conseguir o suprimento de cada dia? E é importante nesse momento a gente ter sabedoria que vem do alto de Deus para discernir o que é prioridade e o que é supérfluo. Para a gente poder aprender a viver alguma coisa que às vezes a gente não aprende a viver, que é um estilo de vida muito simples. Eu estava conversando com um empresário essa semana, uma pessoa que tem posses, né? E falei, e aí, o que você está fazendo? Né? Porque ele está em isolamento social, sozinho. E ele disse assim, pastor, eu descobri uma coisa muito boa. Ele falou, o que é? Que a gente vive bem com muito pouco. Eu falei, por quê? Eu acabei de fazer um feijão com costelinha de porco. Gastei muito pouco e eu estou feliz, estou babando de comer o feijão com costelinha de porco. Eu fiquei pensando, não é verdade isso? A gente vai aprendendo coisas tão interessantes, mas a gente precisa de sabedoria. Mas a sabedoria que necessitamos precisa ser uma sabedoria diferente, que é a manifestação do poder de Deus em nós. Ninguém, em nenhum outro tempo do mundo, viveu o que nós estamos vivendo. Ninguém, em nenhum outro tempo do mundo, viveu o que a gente está vivendo. E sabe, não existem modelos para copiar. A gente vai ter que inventar um modelo. E para isso a gente precisa de sabedoria do alto. A gente precisa de graça do Senhor, do Espírito Santo atuando em nós, nos dando algo sobrenatural, dando criatividade, dando visão diferente. Por isso, o Senhor vai dizer que Ele, nessa arma poderosa, além de sabedoria, Ele tem um outro componente, que é revelação. Diante desta demanda tão grande, só sabedoria, eu diria para você, é pouco. E você precisa de revelação. Por isso Paulo fala sobre uma segunda arma poderosa que nós precisamos, junto com a sabedoria. E essa segunda arma, ela também é sobrenatural. É o Espírito de Deus nos dando revelação. É o Espírito da revelação. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de outra época na história da Bíblia em que esses dois recursos estavam juntos e eles significaram a salvação de milhares de pessoas. Foi na vida de José do Egito. José do Egito tinha as duas coisas, espírito de revelação e tinha também espírito de sabedoria. Deus havia dado essas duas coisas para ele. E aí ele foi capaz de discernir o sonho de Faraó e saber que tinha tempo de abundância e tempo de seca, tempo de falta. E ele então teve sabedoria divina para gerir a abundância e poder, na falta, fazer o Faraó ficar ainda mais rico do que era antes. Incrível isso. E ele então teve toda essa capacidade. E quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando naquilo que Paulo ensinou. Por isso a gente pode dizer como servos de Deus, porque Ele nos deu essas armas, espírito de sabedoria e revelação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o espírito de revelação que permitiu preparar e antecipar. Quando eu penso nisso, eu fico pensando que o espírito de revelação é o falar de Deus dando direção. É a nuvem e a coluna de fogo que revelam não só a presença, mas a proteção de Deus. É a determinante para o próximo passo. Há momentos em que a sabedoria ela se torna tremendamente limitada. Por quê? Porque nos faltam dados. Então, se você for olhar com a sabedoria humana o que a gente está vivendo hoje, tá? Então você vai dizer assim, poxa, eu não tenho dados para tomar decisão.
Eu não sei o que vai acontecer. Vai abrir o mercado? Não vai abrir o mercado? Vão voltar às aulas? Não vão voltar às aulas? Como é que vai ser? Não é verdade? Não faltam dados? Ninguém sabe. Nem os governantes sabem, nem os médicos sabem, ninguém sabe. Todo mundo está olhando lá o cenário A, cenário B, cenário C. Então, a sabedoria humana, ela fica limitada pela falta de dados. Mas quando você tem sabedoria divina, que é a capacidade de gerenciar os seus dados, na graça e no poder de Deus, com uma visão criativa, mas você acrescenta isso à revelação de Deus, onde o Espírito de Deus começa a dizer, olha, o primeiro passo que você vai tomar é esse. E é interessante que a revelação de Deus, ela não te dá o cenário completo, ele não mostra todos os detalhes, ela não mostra, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou o Trump vai fazer. Não é isso não, gente, não é o Bolsonaro, o Trump, não é nada disso. É Deus dizendo, dá este passo agora. E aí a gente diz, Senhor, mas não estou entendendo para que esse passo. Você não precisa entender. Escuta a minha voz. E aí quando você dá o passo, acontece alguma coisa. Daí você usa a sabedoria de Deus para gerenciar esta coisa que aconteceu. Quando a gente pensa nesse sentido, em termos de revelação, revelação é esse descortinar de Deus aos dados ocultos que ainda não foram revelados aos olhos humanos, que nos permitem antecipar as coisas e nos preparar para o que está vindo. Sem esse recurso, eu e você ficamos perdidos no deserto, mas por causa da revelação de Deus, a nuvem vai na frente e eu vou seguindo. Eu não sei exatamente onde ela está me levando, mas eu vou seguir a nuvem do Senhor. E sabe, eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que os crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que acreditam que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é a nossa única esperança, que Ele é a nossa redenção, precisamos tanto de sabedoria e revelação para todas as dimensões da vida. Todas as dimensões da vida. Mas a grande pergunta que fica é, como é que eu posso obter sabedoria e revelação? Tá bom, pastor, já me convenceu, eu quero sabedoria e revelação, mas e aí, como é que funciona esse negócio? Bom, você lembra lá da história do papel higiênico, né? O papel higiênico estava acabando na minha casa, né? E eu saí para comprar papel higiênico. E eu me lembro que um dia eu fui a 3 mercados e 2 farmácias. A gente estava numa cidadezinha muito pequenininha no estado de Nova York, né? Então só tinha 3 mercados e 2 farmácias na cidade. Eu fui em todos os mercados e todas as farmácias da cidade e não achei o papel higiênico. No dia seguinte, nós fomos a outra cidade onde a Cleusa se tratava, que era mais ou menos 1 hora de carro adiante de Nova York, ao norte de Nova York. E ali, então, procurei de novo papel higiênico. Não achei papel higiênico. Aí eu tive uma ideia brilhante. Comprei um fardo de guardanapos. Olha, tinha suprimento abundante de papel higiênico em casa. Eu estou brincando com isso porque a situação hoje é tão maior do que isso. Mas, diferentemente do que ocorreu comigo, Jesus dá dicas para a gente de onde encontrar esses 2 recursos indispensáveis. Eu não preciso ficar batendo na porta de todos os armazéns da vida para descobrir onde tem sabedoria e discernimento. Ele já disse para a gente onde ele tem. E no versículo 17 ele diz assim, na segunda parte, no pleno conhecimento dele. E a palavra está ensinando uma coisa tremenda. Quanto mais conectado a Jesus, quanto mais submisso, quanto mais determinado a receber dele essa bênção, quanto mais intimidade você tiver, mais sabedoria e revelação serão derramados sobre você. Porque isso é fruto da presença dele. É Ele que é o revelador,
É Ele que é a sabedoria de Deus encarnada que abençoa a gente. E o coração que antes estava obscurecido, pesado pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança, ele é iluminado por Jesus, nessa intimidade com Ele. Veja o verso 18, que coisa tremenda, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe, quanto mais intimidade com o Senhor, mais Ele começa a abrir as dispensas do céu e você começa a ver os efeitos da dispensa do céu aqui na terra, na sua vida, na forma de sabedoria e revelação. O que mais você precisa hoje, nesses tempos de crise, é sabedoria e revelação, que só a intimidade com Jesus pode lhe dar. Por isso eu queria dar algumas dicas para você desse caminho da intimidade. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter intimidade com Jesus, é reconhecer quem você é diante dele. Então, se você tem que fazer uma oração querendo ter intimidade com Jesus, começa reconhecendo quem você é. Olha, eu sou humano, pecador, eu sou limitado. Eu sou limitado, eu sou incompetente para esse momento. Senhor, não dá, sem a tua graça não dá, não tem outro jeito. E aí, nesse reconhecimento, a gente tem que reconhecer a nossa separação. Sabe, Senhor, eu não sei ouvir a revelação do Senhor na minha vida. Eu não sei, Senhor, buscar uma sabedoria do alto. O que eu aprendi é a sabedoria da economia, a sabedoria do dia a dia da vida, mas essa sabedoria que vem do Senhor, eu não sei, eu preciso dela. Se a gente não reconhecer a nossa limitação, a gente vai continuar confiando no nosso taco. E sabe, para receber esse recurso divino, eu tenho que deixar de confiar no meu taco e confiar na graça de Deus. Porque só Ele é a minha segurança e a minha esperança. Segunda coisa que você tem que fazer, que é uma dica especial, é, depois de reconhecer, você tem que fazer um chamado, um convite. Senhor, vem aqui e começa, Senhor, a invadir aqui a minha casa, a minha vida, o meu dia a dia. Invade, Senhor, eu estou abrindo a porta, escancarando a janela, eu quero o Senhor passeando aqui. Quando a gente conversar, eu e minha mulher, que o Senhor esteja no nosso meio. Quando a gente conversar com os nossos filhos, que o Senhor passeie aqui entre nós. Eu quero sentir a Tua presença. Sabe aquele convite desesperado? Senhor, vem logo, a gente está precisando já. E sabe, na intensidade do nosso clamor, vem a intensidade da resposta. Porque é a busca que faz com que venha a resposta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceira dica, tá? Quando você sentir a presença de Jesus, entrega. E mesmo que não sinta, entrega o controle. Sabe, Senhor, está aqui a minha vida, estão aqui os meus negócios. Sabe, não é mais meu, é teu. Sabe, quando Deus é o dono do nosso negócio, você não precisa ficar preocupado, porque a ordem vai vir dele e ele que é o responsável, não é você. Quando Deus é o dono da sua família, você não precisa ficar preocupado, porque você sabe que ele está cuidando dos seus filhos. Quando Deus é o dono do seu coração, você pode descansar nos braços dele. E aí, Deus vai começar a derramar graça sobre a tua vida. E a graça vai envolver tantas áreas. Bom, quando você receber do Senhor graça, sabedoria, revelação, então toma cuidado para não perder. E tem muita gente que já perdeu sabedoria e revelação, que já recebeu uma vez de Deus. Sabe por quê? Porque esqueceu-se que quando Deus derrama sabedoria e revelação e graça, Ele transformou a gente em sacerdote dele nessa terra. Você tem que ser sacerdote da sua casa, da sua família, nos seus negócios. Você é o sacerdote de Deus, dos seus empregados,
Você é o pastor que Deus colocou para cuidar deles, tá? E você tem que olhar para isso. Eu me lembro de uma discussão que eu achei muito interessante entre num grande grupo de pastores, mais de 80 pastores do mundo todo, e de repente eu ouvi dois discursos completamente distintos. De um pastor americano falando sobre gestão, e como ele tinha... E ele falava orgulhosamente, demitido não sei quantas pessoas, feito tantas coisas, assim. E de repente se levantou um pastor do Oriente, não é? E ele disse, você não entendeu quem você é, pastor? Você é o pastor dos trabalhadores que estão debaixo de você. Você é o responsável pelas famílias deles. Você tem que entender de modo diferente a realidade. Não é um negócio. Isso aqui é cuidado. E de repente a gente viu os dois mundos em conflito. É claro que precisa de um equilíbrio. Eu entendo que vai chegar momentos que você tem que demitir, que você tem que contratar. Isso faz parte do negócio. Porém, antes de qualquer coisa, você tem que ser o pastor daqueles que Deus colocou debaixo de você. Se você for só o chefe, então você não entendeu o sentido da sabedoria e da revelação que ele foi manifesta. Você tem que ser o pastor deles. E aí, quando a gente começa a exercer esse pastoreio, então algo novo começa a acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa missão e no nosso trabalho. Eu gosto muito da história dos poloneses aqui, na cidade de Curitiba. Quando eles chegaram aqui para Curitiba, eles queriam a liberdade religiosa para poderem serem católicos romanos. Só que eles descobriram que os católicos romanos não falavam polonês e nem eles falavam português. E então a colônia se reuniu e disse, o que nós vamos fazer? Agora aqui a gente tem liberdade, mas não pode cultuar, como é que faz? E aí eles tomaram uma decisão incrível, que eu acho que é uma decisão que todo mundo tinha que aprender. Os pais de família disseram, nós seremos os sacerdotes da nossa casa. E eles reuniam seus filhos, ensinavam seus filhos a palavra de Deus, oravam junto com eles. Sabe, nesse tempo de confinamento, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, vocês foram feitos sacerdotes de Deus nessa terra. Cuidem da sua família. Façam contatos com os que estão longe, com os que estão perto. Claro que o contato não pode ser de toque, não pode ser às vezes nem presencial, mas tem tantos meios. E aí a gente começa a disciplinar a graça de Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo para você, Jesus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Ele tem um recurso tremendo. Ele quer lhe dar sabedoria e revelação. E nesse processo de sabedoria e revelação, Ele quer abençoar você e fazer de você uma bênção. Deixa eu orar com vocês agora. Pai querido, tem tantas pessoas que clicaram aqui, tantas pessoas que estão respondendo pelo WhatsApp, pedindo intercessão, fazendo tantas coisas diferentes. Tantas pessoas que estão numa postura de adoração agora, onde estão? Lá nas suas casas, em qualquer lugar. Mas, Senhor, o principal que nós estamos aqui para pedir é, Senhor, por favor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, porque sem sabedoria e sem revelação do Senhor, a gente não vai conseguir atravessar esses tempos escuros. Então, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça. Nós estamos aqui para reconhecer a nossa humanidade. Nós somos pequeninos, Tu és o Todo-Poderoso. Para reconhecer a nossa carência e para pedir, Senhor, revela o Teu poder, a Tua graça aqui entre nós. Algumas pessoas precisam de respostas, Senhor, esses dias. Ó Pai, dá revelação para eles. Dá, Senhor, sabedoria. E alguns, Senhor, precisam de uma intervenção Tua, direta, no dia a dia deles, na economia, nas compras, não sei o quê. Faz um milagre hoje, Senhor. Começa a fazer essa semana milagres. Alguns precisam de intervenção na sua saúde. Senhor Jesus, visita agora poderosamente. Põe a Tua mão.
Ó Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de perto e de longe. Enquanto os outros diziam, Ele é o Deus das montanhas e dos... O outro dizia, Ele é o Deus dos vales. O Senhor está dizendo, o Senhor é o Deus das montanhas e dos vales, em qualquer lugar. Agora começa a derramar poder, Senhor. Começa a derramar graça. Que a visitação do Senhor venha e que algo tremendo aconteça. Sabedoria, revelação e intervenção do Senhor. Fica com esses teus filhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.